Bom dia, meu nome é Lígia. Queria agradecer ao Núcleo de Prática Jurídica, na pessoa da Cássia, pela oportunidade de nós estarmos todas juntas aqui hoje e parabenizar pela iniciativa, é algo importante. Apresentar aqui as nossas palestrantes, né, que vão trazer um relato das suas vidas e experiências, e vai ser especialmente gravado para que, né, mais alunas tenham acesso às suas falas. Tá? Nós agradecemos também, agradeço em nome da Direito GV. Estão aqui conosco a doutora Laura Garcia de Freitas Souza, advogada no Machado Meyer, a doutora Isabela Maciel de Sá, advogada da Novartis e fundadora do Jurídico de Saias, professora Camila de Jesus Melo Gonçalves, professora aqui na Direito GV e juíza do TJ de São Paulo, e a doutora Silvia Felipe Mazagão, advogada no Silvia Felipe e Eleonora Matos Advogadas. Agradeço ainda a Luciana Ramos, minha colega do grupo de pesquisas, que vai me auxiliar aqui na mediação. Vou passar a palavra, então, inicialmente, à doutora Laura Garcia, e peço às senhoras que façam a gentileza de nos darem falas de 10 minutos, para que, eventualmente, a gente possa fazer um debatezinho ao final. Né? Se as falas forem excessivamente longas, a gente não tem um tempinho para bater papo depois. Então, por favor, doutora Laura. Eu sou advogada do Machado Meyer já há 6 anos. Trabalho na área de infraestrutura do escritório. Eu entrei no Machado Meyer depois de ter feito LLM fora. Eu tenho uma filha e estou esperando o segundo. Eu não grávida, né? Enfim, eu imagino que todas tenham curiosidade, e quem já passa por isso sabe que a gente realmente enfrenta algumas dificuldades, né, ao abraçar uma carreira que exige tanto e, ao mesmo tempo, ao optar por, né, no meu caso, pela maternidade, por querer cuidar bem da casa e fazer as coisas todas juntas. A gente quer abraçar isso de uma maneira em que a gente seja bem-sucedida em tudo, e essa vontade faz a gente ser cada vez mais cobrada, e junto com a cobrança, cada vez mais culpada, e junto com a culpa, cada vez a necessidade de se exceder ainda mais e conseguir equilibrar todos esses pratinhos. Então, não é uma vida fácil, mas também não é uma vida impossível. Acho que todo mundo que aceita esse desafio tem alguma recompensa, né? Tem uma recompensa pessoal em aceitar o desafio. Num escritório grande como o Machado Meyer, a gente sempre tem a impressão, ou quando eu decidi ter filho no escritório, já trabalhando no ritmo que a gente trabalhava, óbvio que você fica com bastante medo, bastante receio de falar, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Será que essa competição entre homem e mulher, será que o escritório vai me apoiar? Será que... Enfim, 1000 coisas passam pela nossa cabeça, e eu tive a gratíssima surpresa de ter desenvolvido, ter passado pela maternidade e ter mantido o crescimento profissional e ter mantido as minhas obrigações com muito apoio e muita compreensão do escritório. Hoje, a gente tem no escritório 40% dos sócios são mulheres, o que é um número, imagino, bastante significativo dentro do mercado, tanto no mercado brasileiro como fora. As mulheres, existem programas específicos no escritório, programas que valorizam, que tentam introduzir ou reter os talentos femininos no escritório, porque na fase da nossa vida, principalmente em que a gente está por volta dos 30 e poucos anos, que é a fase em que a gente já atinge uma senioridade profissional, ela tende a coincidir com a fase em que a gente decide ter filho, tende a coincidir com a fase em que a gente tem outros apelos pessoais como mulher. Então, nessa fase, a gente nota que há
né? Até então, vem uma paridade muito grande entre homens e mulheres, e nessa fase em que essas decisões são tomadas para o lado da mulher, a gente vê que não fica tão paritário assim, né? A ascensão profissional. Mas, de todo modo, não sei, eu acho que o ambiente em que a gente trabalha tem que proporcionar, tem que tentar compreender que, em determinada fase da nossa vida, vai ser mais complicado, sim, e que a gente vai passar por indecisões e por provações e por cobranças que precisam ser atendidas, precisam ser observadas, precisam ser respeitadas, né? Precisam ser bem endereçadas no nosso ambiente de trabalho, para que a carga em cima da mulher não fique muito mais pesada do que ela já tende a ser naturalmente, porque eu acho que aí também é uma questão de a gente já se predispõe a carregar essa carga maior. Então, eu hoje, enfim, vejo com muito mais tranquilidade a minha segunda gravidez do que vi a primeira, né? Eu passei por isso e vi que é possível e que o meu lugar continua e que o meu respeito profissional que as pessoas têm por mim continuam. Vai ser mais difícil, né? Mas também é uma escolha. Você ter 2 filhos, 3 filhos, é uma escolha. Vai ser mais difícil, mas eu tenho hoje muito mais segurança em passar por esse processo do que eu tive na primeira, né? Que os medos e as inseguranças são muitos. Em termos de trabalho, enfim, a gente trabalha bastante, né? São muitas horas e muita dedicação. Acho que o que um escritório ou qualquer área na profissão jurídica demanda da gente é disponibilidade, muito mais do que horas no escritório, horas você estar disponível, né? Hoje não tem, com BlackBerry, com e-mail, com acesso remoto, não existe mais aquele tempo, ou se você não fizer esse tempo para você, não existe mais aquele tempo em que você está inacessível, você sempre está acessível, você sempre está disponível, e é uma demanda do mercado, é uma demanda para homens, é uma demanda para mulheres, então a gente tem que encarar isso de uma forma positiva, né? E fazer o melhor dentro desse cenário. Enfim, tentar conciliar. Não sei se vocês têm eu tenho conseguido, acho que graças a todo esse apoio que eu recebo no escritório, e principalmente o apoio que a gente recebe em casa, né? Eu acho que isso é outra... tanto a gente tem que... Essa escolha que se faz do gênero, de lutar por um lugar, de lutar pela ascensão profissional, de ser reconhecida, de viver em paridade com os homens, ela tem que tanto ter um apoio, o suporte profissional, como ela tem que ter o suporte na família. A família tem que suportar essa nossa decisão, se é essa nossa decisão de galgar esses 2 caminhos juntos. Eu acho que o suporte tem que estar tanto no trabalho como na família. E, nesse ponto, né, marido participativo, os amigos que ajudam, que entendem, né, os filhos que vão ser criados para entender isso também. Quer dizer, a primeira vez que a minha filha falou: mãe, eu vou botar uma bolsa, porque agora eu vou sair para trabalhar, preciso mandar uns e-mails. Você fala: bom, ela foi no escritório me visitar, sentou na minha cadeira e falei: vamos, filha, está na hora. Ela: peraí, mãe, só falta um e-mail. Então, ela deve ter visto isso em algum lugar, e deve ter... que ela ache isso legal, pelo menos, né? Que ela se divirta vendo que eu faço isso. Eu não... Falei: ai, meu Deus, será que eu estou trabalhando tanto? Que ela: não, mas de repente ela olha para aquilo, e eu me conscientizei que ela olha para aquilo com certo orgulho, né? O que eu acho difícil é abraçar essa escolha, ou quando você não tem essa escolha, quando você tem que trabalhar e cuidar dos filhos, e que o ambiente é meio inóspito para isso. Acho que esse é o pior cenário, né? Quando você tem a necessidade de abraçar essas 2 escolhas, de fomentar, de cultivar a sua família, a maternidade, a sua vida pessoal, e viver num ambiente competitivo profissional. Acho que aí, quando no profissional você não encontra esse suporte, mas você precisa, acho que aí é que os maiores conflitos e as necessidades surgem, né? Mas, no meu caso, até hoje, e espero que para um grande futuro, tenho contado com esse apoio. Não é fácil, é super difícil, é super corrido, é equilibrar pratinhos todos os dias, mas também não disseram que ia ser diferente. Pelo menos os pratinhos podem ser equilibrados e
e a vida segue com a satisfação, não é plena em todas as horas, mas ainda há uma recompensa pessoal por isso, né? Você abordou várias questões super importantes, né? O modelo de anytime, anywhere solicitado hoje em dia, né, o papel da tecnologia nisso, mas acho que a gente pode deixar algumas questões que a gente está pensando aqui para a hora dos debates e coletar as falas antes. Então, eu vou dar aqui a fala para a doutora Isabel, então, por favor. Então, eu queria agradecer muito. Na verdade, eu estou representando o Jurídico de Saias aqui. O grupo ficou muito contente de ter sido lembrado. Eu não sei se todo mundo sabe quem é o Jurídico de Saias. É um grupo de advogadas corporativas. A gente se reúne para discutir exatamente o tema da mesa redonda de hoje, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são as mudanças que precisam acontecer e como a gente participa dessas mudanças e ajuda a que elas aconteçam, né? Eu também estou, pessoalmente, muito contente de estar aqui, porque, além de diretora jurídica da Novartis, eu sou líder de diversidade e inclusão lá no Novartis. Então, a gente discute muito essa questão a questão do gênero, mas também a questão além do gênero, né? Eu pessoalmente tenho uma posição de achar que hoje em dia ser mulher é um grande momento para ser mulher. Acho que nunca nos deram tanta oportunidade para nós mostrarmos os nossos talentos. Acho que as questões estão aqui sendo debatidas e eu acho que isso não acontecia antes. Quando eu comecei minha carreira, 30 anos atrás, isso não era assim, né? Então, eu fico muito contente de ver que as novas gerações estão conseguindo realizar mudanças e são protagonistas dessas mudanças, né? Eu também tenho um filho, tenho dois, na verdade, tenho um de 18 anos, tenho outro de 12, e assim, eu estou num momento diferente de vocês, né? Eu já estou colhendo os frutos de ter criado o pessoal nesse ritmo louco. Eu também trabalhei no Machado Meyer, um tempão atrás, lá quando eu cheguei em São Paulo. E o meu menor, que tem 12, chegou num determinado momento da vida dele que ele achou que eu era aeromoça, né? Então, ele tinha certeza, a minha mãe era moça, não, minha mãe não é advogada. Então, é uma piada nossa interna até hoje, porque toda vez que alguém me diz, nossa, mas estou viajando muito, essa vida de aeromoça é difícil. Nem é aeromoça mais que fala, né? Mas a gente segue falando isso por conta comissária, né? A gente segue falando isso por conta da piada interna. Eu acho que tu fizesse excelentes colocações. Eu me relaciono muito com esse momento da carreira dos 35, 30 anos, porque acontece muito de advogadas que trabalham em escritório, nessa época, começar a pesquisar para ver se existem oportunidades no mundo corporativo, né? E porque acreditam que, se forem para o mundo corporativo, vão ter melhores condições, condições mais tranquilas, para terem uma licença maternidade remunerada, sem ter que optar por trabalhar em casa, pelo escritório. E aí é uma das coisas que eu acho que é importante a gente assinalar, porque, do ponto de vista de qualificação profissional, eu acho que tem um ponto aqui onde as carreiras divergem, né? Eu acho que a preparação que a gente recebe quando a gente está no escritório de advocacia, tá, não nos prepara para exercer essa mesma função no mundo corporativo, né? Eu estava conversando com as meninas antes da gente começar a mesa redonda. No mundo corporativo, a gente, ainda que advogada, líder de uma equipe, como gerente jurídica ou como diretora jurídica, a gente precisa ser responsável pelas nossas pessoas. Isso significa fazer avaliação de desempenho, no mínimo 2 vezes por ano, ser responsável pelos objetivos dessas pessoas, ser responsável pelo desenvolvimento e treinamento dessas pessoas. Então, a gente precisa saber gerir equipes. E isto não é uma coisa que eu, pelo menos na minha experiência, quando passei pelo escritório, tive, né? Eu acho que o mundo corporativo já é falho em nos ensinar a gerir pessoas. Não consigo imaginar que o universo dos escritórios advocatícios tenha tido oportunidade de avançar muito nesse aspecto. Então, o que eu vejo são advogadas muito qualificadas, excelentes advogadas, excelentes profissionais, mas que não têm a experiência do mundo corporativo, que é gerir pessoas. Então, se alguma de vocês que estiver nos ouvindo, que estiver aqui, estiver
estiver pensando em ter uma carreira no mundo corporativo, lembrem sempre de que não basta só ter expertise no mundo jurídico. A gente tem que ter também condições de gerir pessoas e tem que ter condições de desenvolver equipes. Então, esse é um ponto. Eu acho que toda e qualquer empresa, seja ela um escritório de advocacia ou seja uma multinacional, como a gente conhece, vai ser inteligente de entender que só vai sobreviver à guerra de talentos que existe hoje se ela se tornar uma empresa que as mulheres escolham. Porque na faculdade de Direito, imagino que aqui não deva ser diferente, 9 entre 10 são mulheres, né? Nos meus processos de seleções que eu faço, 8 entre 10 são mulheres. E chegam muito mais bem preparadas, chegam com muito mais punch, com muita mais vontade de ter aquela posição do que os homens. E os homens, coitados, estão assustados e não sabem muito bem o que fazer. Todas as empresas onde eu trabalhei, falar em diversidade e inclusão no departamento jurídico era ter mais homens. Hoje em dia, eu me preocupo numa seleção em ter homens, até mesmo para estagiários, né? Porque não tem, só me aparecem mulheres e muito boas, excelentes. Então, eu vou acabar contratando só mulheres. Então, assim, mais um reforço para essa questão das oportunidades. Acontece que existem muitos desafios. Ainda existem, sim, no mundo corporativo. Não é diferente. Eu diria que um dos desafios mais engraçados, se eu puder colocar assim, é o bio break, que é o parada na reunião, porque a gente precisa ir ao toalete. Homens têm autonomia de voo, se a gente pode falar assim, muito maior do que a gente. A gente tem... Essa semana eu tive reunião das 9 da manhã às 6 da tarde. Nós somos 50% mulheres na diretoria, 50% homens. E, se depender dos homens, a gente para 2 vezes no dia. Então, sabe, esse negócio de bio break não existe. A gente precisa entender, sim, que nós somos diferentes. Somos diferentes, sim. E eu acho que a gente consegue ser mais talentosa na medida em que a gente usa as nossas diferenças ao nosso favor, ou que, ao menos, a gente não tenha vergonha de ser diferente. Então, é levantar a hora que for para ir no banheiro, né? E fazer o uso do gênero, né? Eu acho que não se masculinizar, eu acho que também é um grande desafio, porque é muito normal a gente ver um modelo que deu certo e tentar copiar, né? E eu falo até muito orgulhosa de que na nossa diretoria a gente tem mulheres que são mulheres mesmo, usam vestido, passam batom. Nos intervalos a gente discute sobre a bolsa mais linda que saiu, todo mundo pinta unha, todo mundo namora, todo mundo tem filho. Então, assim, são mulheres vivendo a sua plenitude, né, eu diria. Acho também que sempre teve, pelo menos no Jurídico de Sais, a gente debate muito sobre isso há muito tempo, um estigma de que mulher não sabe fazer networking. Porque a gente tinha a ideia de que fazer networking tinha que ser igual ao que homem faz, né? Então, conseguir ser um pouquinho mais flexível de lembrar que a gente pode fazer a mesma coisa de uma forma diferente, né? Saber a diferença entre forma e conteúdo, né? Mulher faz networking de uma maneira diferente. A gente toma café, a gente discute moda, a gente discute escola de filhos, a gente discute a melhor maternidade, a gente discute empregada, porque empregada é um gênero de primeira necessidade para qualquer profissional, né? Como a Laura falou, quer dizer, já não é fácil, já não são fáceis os desafios, mas ainda ter que cuidar de casa e ter que cuidar de filho é absolutamente impossível. E eu acho que aí vem o maior desafio de todos, e aí eu vou encerrar, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir, que eu acho que eu acho que a mulher tem uma busca por excelência, que é atávica a ela. Eu acho que existem escolhas, sim, que a gente faz na vida entre coisas que a gente quer ou não quer fazer, mas eu acho que tudo aquilo que a gente se determina a fazer, a gente acredita que precisa ser feito com excelência. E eu acho que isso vem a reboque a culpa, né? Então, se a gente não é, no mesmo dia, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor amiga, a melhor mulher, a melhor... que for, não tá bom.
Então, eu acho que a gente precisa se livrar um pouco dessa culpa que a gente carrega, de que tudo que a gente faz todos os dias, o tempo todo, precisa ser excelente. E eu acho que esse é o maior desafio que a gente mesmo se impõe. Agradeço, doutora Isabela, e realmente, né, você tocou num ponto que a Laura também tinha tocado, né? De alguma forma, cabe a nós optar né, por fazer tudo, essa tripla jornada, e da melhor forma possível, porque quem faz com amor tenta fazer da melhor forma possível, e isso, ao mesmo tempo que nos gera, né, diversos frutos, até em termos emocionais e afetivos, nos onera também. Então, assim, acho que é algo para deixar também para os debates, até que ponto isso é uma escolha, e, né, na medida em que, eventualmente, realmente um marido participativo, ou tipo, os homens entrarem, né, auxiliando aí nessa redução de jornada, talvez fosse uma saída para esse ônus. Então, vou passar a palavra para a professora Camila de Jesus Melo Gonçalves e pedir, por favor, que ela nos dê o seu relato. A minha experiência é totalmente diferente. Até ouvindo-as falar antes, eu me lembrei de como aconteceu de eu ingressar na magistratura, que, nesse momento, eu me dei conta que tem uma questão também de gênero que influiu nisso. O que aconteceu? Eu acabei me casando e ficando grávida no 5º ano da faculdade. E, nessa situação, eu fiz estágio no Matos Filho, num escritório pequeno. No 5º ano, eu me casei, fiz estágio no MP, na Procuradoria. No final do 5º ano, eu fiquei grávida. E aí veio aquela dúvida, porque o meu projeto de vida sonho seria ser uma advogada do mundo corporativo. Eu me via aquela mulher mega executiva, com a sua pasta de trabalho nos aviões pelo mundo afora. E, de repente, eu fiquei grávida. E aí foi aquela crise, assim, nossa, o que vou fazer agora? E aí são as circunstâncias da vida. Eu comecei a mandar meu currículo, e eu brinco que eu não era chamada para as entrevistas nem para um cafezinho. A pessoa nem via que eu estava grávida para falar não sei, não me chamava nem para o café. Aí isso começou a causar uma angústia em mim, porque depois de se formar, de ter filho, a gente, pelo menos para mim, passa por um momento delicado, de uma certa sensibilidade. E eu lembro de eu olhar pela janela do meu apartamento e falar, nossa, todo mundo tem algum lugar, está indo para algum lugar. Se eu não sair daqui o dia inteiro, ninguém vai sentir falta, porque eu não tenho nenhum compromisso no mundo. Tipo, eu estou isolada, eu estou fora, com o neném, eu e o neném em casa. E aí eu pensei, olha, o concurso é uma coisa que depende de mim. O concurso é uma prova de estudo que pode demorar, mas é um acúmulo de estudo. Eu acreditava nisso e ainda acredito, porque eu fui aprovada numa situação que várias pessoas me diziam, você não vai passar nunca, você é mulher casada e com filho, numa carreira que é a magistratura, que é uma carreira machista. E eu fui aprovada e deu tudo certo. Então, assim, nesse ponto de vista da maternidade, não tem esses conflitos que, numa iniciativa privada, a mulher vai enfrentar, porque, por ser um concurso público, uma carreira pública, tem as garantias da estabilidade, e não há o risco de você perder um espaço, perder um lugar ou ser mandado embora exatamente por causa da estabilidade. E a própria ascensão na carreira não é tão meritória quanto na iniciativa privada, sem entrar num juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim. Mas o fato é que, depois do estágio probatório, quando o juiz ou o promotor ficam inamovíveis, não tem mais a possibilidade... Desculpa, inamovíveis não, inamovíveis é outra coisa. Mas com vitalícios, não tem mais o risco de ser demitido, como acontece no escritório, numa empresa. Então, assim, sob esse aspecto, acho que a carreira pública ela dá uma tranquilidade neste momento de não ter medo de eu vou ficar grávida nesse momento, o que vai acontecer com a minha carreira? Não, porque como há uma estabilidade, você sabe que você vai ter a licença de 6 meses na carreira pública, não são nem 4, como na iniciativa privada, e você vai voltar e o seu lugar vai estar lá.
não tem, assim, se fosse... Então, assim, sob esse aspecto, não há um grande desafio. Eu estou dizendo que eu acho que tem uma igualdade de gênero numa carreira pública, na minha, que é o que eu posso falar, que é a magistratura? Eu acho que não. Embora existem concursos onde 50% dos aprovados sejam mulheres, é uma carreira ainda, no Tribunal de Justiça de São Paulo, muito masculina. As mulheres, em 2013, não chegam a 40% do quadro de juízes de primeiro grau. E de segundo grau, que são os desembargadores, não chegam a 5%. Então, é um mundo muito masculino, diferentemente da experiência de quem está chegando. Porque, como é uma... Vamos pensar, uma pessoa ingressa como juiz com 25 anos, se aposenta com 70, a grande parte é de homens. Porque a primeira mulher que entrou na magistratura entrou em 81. Então, até esse número ficar equitativo ou mais proporcional, vai demorar muitos anos. Todos esses homens vão ter que se aposentar, porque aos 70 hoje, talvez aos 75 no futuro, existe a aposentadoria compulsória. Em São Paulo, a ascensão na carreira se dá por um critério de merecimento e antiguidade, isso é constitucional no Brasil inteiro, mas, em São Paulo, o merecimento não é bem regulamentado, então acaba sendo só antiguidade. Basta você ir ficando mais velho que você vai avançando na carreira. Uma carreira muito lenta. Eu sou juíza há 16 anos, eu ocupo o cargo imediatamente abaixo de ser desembargadora, e eu tenho uma expectativa de ficar por 25 anos nesse cargo. Então, assim, eu não tenho... comparando aí com o mundo corporativo ou com o escritório, tem esses ônus e esses pesos que podem trazer mais angústia, mas tem outros desafios e estímulos que podem ser muito... tornar a vida empolgante. No caso, eu acho que é super empolgante ser juíza, mas eu estou também querendo dizer que tem os seus... Não é uma rosa nem uma maravilha, tem essas situações, esses ônus também. Estava lembrando da minha filha, já que todo mundo falou o que o filho falou. A minha filha falou assim para mim: mãe, por que você não faz lembrancinha que nem a mãe da Fê? Então, assim, é sempre... direito eu não vou fazer nunca. E eu tenho um filho que, como também eu fiquei grávida muito nova, que faz engenharia. Então, também não foi no direito, os frutos, a empolgação não passou para os filhos. Mas eu creio que existe um tipo de desafio de gênero. Eu não vou falar assim da carreira pública em geral, porque eu tenho medo de ser até irresponsável. Eu não conheço todas, acho que a minha é a mais conservadora. Acho que no Ministério Público há muito mais mulheres, na Defensoria nem se fala, e na Procuradoria do Estado também. A maior parte das mulheres desembargadoras, inclusive, vieram pelo quinto da advocacia ou do MP. Então, a magistratura é realmente a mais conservadora nesse acesso feminino. E isso eu reparo, é falado em tom de brincadeira, mas é falado, então, pelos meus colegas, reclamando que as mulheres... Eu tenho colegas que ocupam cargos administrativos, quer dizer, cargos que trabalham com designação de juiz num determinado momento da carreira não está fixo, e eles falam: como as mulheres são muito difíceis, a gente está precisando de juiz numa vara lá em São Miguel, aí elas ligam, porque São Miguel é longe, e ficam reclamando, e ficam não sei o quê, se fosse homem já tinha ido. Então, esse tipo de coisa acontece, e aí é a gente avaliar também qual que é nosso papel nessa situação, se a gente vai se colocar como sexo frágil para as horas que nos convém, e como que isso vai voltar na hora que não nos convém, e qual que é o custo-benefício dessa situação para nós mesmos, pensando em gênero. A magistratura é muito deficitária em recursos humanos, tem muito trabalho para pouco juiz, então existe se reclamar da mulher porque ela tem que levar o filho no médico ou tem que fazer alguma coisa, é uma questão verdadeira e real, e que eu só quero, para colocar isso, se há uma equiparação, se eu acho que o concurso é algo objetivo, que permite o ingresso sem uma grande
ser um grande obstáculo de gênero, as questões de gênero aparecem posteriormente, de outras formas. Não chegam a impedir a ascensão na carreira, porque, como prevalece o critério objetivo da antiguidade, basta ir subindo numa lista de antiguidade que você realmente vai alcançando melhores postos. Mas isso não quer dizer que eu ache que um colega me encontre e olhe para mim como se ele estivesse olhando para um juiz do sexo masculino. Eu acho que ele vai me testar, ele vai até ver até que ponto que eu vou, quanto que eu vou, sei lá, sou passada por testes psicológicos ou de objetividade. Tinha um desembargador, e é uma história muito comentada na carreira, que deu uma entrevista para uma rádio, a Rádio Eldorado, e ele falou expressamente que ele achava que as mulheres não deveriam ser juízas, porque as mulheres tinham ciclos hormonais que impediam a objetividade, e que seria uma irresponsabilidade deixar uma pessoa que não respondesse por si decidindo a vida das outras. Vamos fazer justiça. Esse desembargador estava na banca do concurso que eu fui aprovada com outras mulheres, então ele era tão correto que ele expressou essa opinião dele, mas conseguiu ser justo numa hora que ele estava avaliando. Mas ele nunca escondeu que ele achava errado mulher ser juíza. Como também ouvi de colegas aí, bem novos, contemporâneos, a Camila não presta magistratura, não, é muito pesado para a mulher, presta MP, que é mais tranquilo. E aí é essa contribuição. Acho que também fico à disposição. Obrigada. Também abordou diversas questões que ainda vão ser objeto de debate, né? Porque eu fiquei me questionando, né? Se o seu marido não leva as crianças na escola ou você não contrata um motorista, São Miguel é longe. Então, assim, na estrutura social que a gente vive, é se vitimizar, dizer, olha, São Miguel não dá para mim porque não cabe no meu dia a dia, ou é simplesmente uma realidade que a gente não consegue enfrentar, né? Assim, acho que tem a ver com duas questões que as outras colegas também abordaram. Então, vou pedir para que a doutora Silvia, então, faça a sua fala. Obrigada. Com muito prazer que eu estou aqui hoje para conversar com vocês também. Eu vim trazer também uma realidade um pouquinho diferente de todo mundo aqui. Eu trabalho no escritório meu, sou advogada há 12 anos, vim de uma estrutura grande, em que se trabalhava 10, 12, 14, X horas por dia, e preparei uma estrutura para que pudesse conseguir conciliar de maneira produtiva, de maneira que amenizasse um pouco as culpas, né? Porque a gente nasce culpada, a culpa cristã, a gente já sempre carrega, que amenizasse um pouco as culpas na hora de exercer a maternidade, que eu tenho um filho que tem 1 ano e 1 mês, pequenininho. Então, eu vim de uma estrutura... Eu trabalho só com direito de família, que é uma área em que as mulheres... Não é que elas dominam, elas são quase que a totalidade de advogadas da área. Os grandes escritórios hoje são dominados são de mulheres, as sócias são mulheres. Eu tive uma equipe de 8 estagiárias mulheres, 2 advogadas júnior mulheres, preferencialmente contratadas, porque na área, não só pela razão da sensibilidade, que a mulher sabe lidar e sabe administrar, porque eu faço um pouco da parte da terapia do cliente também, né? Não só por isso, mas porque a gente tem uma capacidade ímpar de fazer 320 coisas ao mesmo tempo. E na nossa área, o acompanhamento processual é extremamente rápido, as alterações das decisões, enfim, são muito céleres. Então, a gente precisa desse perfil realmente dinâmico que a mulher consegue ter de uma maneira mais eficiente do que o homem. E eu tenho sempre eu fiquei pensando, né, hoje de manhã, o que eu ia contar um pouco da minha realidade profissional, do meu dia a dia. E hoje aconteceu um fato muito interessante. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, e a hora que eu fui sair, ele começou a chorar, e não queria de jeito nenhum ir na cola da babá. E eu peguei ele no colo e ele fazia tchau para ela. E eu, não, filho, agora você vai ficar. A mamãe saí com o coração rachado, esqueci o celular, voltei, o moleque chorou tudo de novo. E eu saí. E isso faz muito parte da nossa dinâmica como mulher, principalmente se você quiser conciliar essas coisas. A gente vê muitas... essa questão de conciliar a vida familiar com a vida profissional é muito feminina. Porque um homem que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite é um profissional super bem
sucedido. Uma mulher, mãe, que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, é uma carrasca. Como que ela tem coragem de delegar o filho para outra pessoa criar? Teve filho para quê? É o que a gente ouve. Então, que a mulher ela tem que fazer essas conciliações que o homem não precisa muitas vezes se preocupar, porque a mulher dele está lá em casa se preocupando por ele. E outra coisa também que eu acho que é diferente no nosso gênero é que a gente tem sempre que provar que é capaz. Então, a mulher tem que provar que tem possibilidade que consegue exercer, enquanto o homem chega bonito com seu terno, sua gravata, e ele já vai trabalhar normalmente, porque ele é capaz, ele é homem, né? Então, a gente tem essa necessidade de pôr à prova a nossa capacidade profissional pelo fato de ser mulher e de ser diferente, e que é diferente mesmo. Não tem como dizer que ainda que tenha uma equiparação, ainda que tenha um número quase que equivalente de advogadas e advogados, que é a parte que eu posso dizer para vocês que não é do mundo corporativo nem dos escritórios muito grandes, a gente tem uma equiparação de números de advogadas. Hoje, nos escritórios de advocacia, foi feita uma pesquisa recente pela Faculdade de Sociologia da USP, 25% só dos sócios dos grandes escritórios são mulheres. Enquanto que na parte operacional, 53% são mulheres. Então, a parte em que se tem um horário fixo, um trabalho mais em que se consiga, não se tem tanta capacidade decisória, as mulheres estão mais nesses escritórios e na realidade da advocacia de São Paulo, principalmente, porque a gente está falando de mundos diferentes aqui, né? Assim, eu trabalhei nas duas partes. Eu trabalhei nesse mundo de advocacia maior, de grandes clientes, e hoje, por opção, fiz um escritório que a gente chama de escritório boutique, escolho os clientes menores para dar um atendimento até mais próximo que a minha área exige. E a gente percebe o seguinte, que na advocacia autônoma, a mulher sofre, e sofre muito para trabalhar e para conseguir exercer o seu trabalho com dignidade, porque não tem quem fique no lugar dela quando ela sai para ter um filho. Ninguém paga uma remuneração mensal para ela quando ela sai para ter um filho. Eu fiz sustentação oral com meu filho, tinha 40 dias de nascido. Por opção, óbvio, eu tenho uma sócia, a gente conseguiu montar uma estrutura, mas eu fiz e voltei para casa e continuei, tirei 3 dias de licença, 3 meses de licença para ficar com ele, mas trabalhando de casa, respondendo e-mail, fazendo as coisas dentro do possível, mas conseguindo lidar com a realidade dele de um bebê pequenininho. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sou dona do meu tempo. Então, se eu quero levar meu filho fazer uma sessão de fotos no Ibirapuera às 4 da tarde, eu vou. E aí eu volto para casa e trabalho das 8h30 à 1 da manhã, que é a hora que ele já está dormindo. São coisas que, para mim, foram importantes para eu conseguir conciliar a questão da carreira com a maternidade e não ter que delegar completamente a criação dele. Aí... Então, eu estava falando um pouco de estatísticas e tal, que eu achei super interessante, que eu achei na revista de Sociologia da USP, essa pesquisa que foi feita com os escritórios especificamente, em que as mulheres, elas mesmas são extremamente preconceituosas com todas as situações que dizem respeito à vida profissional. A Camila, quando me perguntou se eu viria e tal, me perguntou, você lembra de ter sofrido algum preconceito, alguma coisa? Eu falei, na hora, acho que não. Mas já, gente, por mulheres, muitas vezes. Eu já ouvi de cliente falando, olha, porque a gente tinha uma sócia no escritório que saiu, teve filho, ficou 50 dias fora, voltou normalmente das 8 da manhã à meia-noite, a criança tinha 50 dias. Quando ela voltou, ela ouviu de uma cliente, eu nunca mais na vida contrato uma advogada mulher, porque mulher tem filho, de uma mulher. Eu já ouvi de cliente minha que queria inicialmente contratar um homem, porque o marido dela não teria medo de uma advogada mulher. Então, ela teria que contratar. Ela ia pensar na contratação no nosso escritório, porque a gente só tem mulher, porque o marido dela não tem medo de mulher. Então, assim, a gente tem um escritório super conceituado de direitos de família, que é de um homem, que é o sócio dono do escritório, em que as mulheres são obrigadas a trabalhar de saia e não podem usar esmalte escuro. Então, se isso não é uma forma de preconceito, de discriminação, eu não sei mais o que é, né? Então, acho que a gente precisa... Assim, primeiro de tudo, que é mais importante, nós não somos iguais e nunca seremos. E acho que nem queremos ser, porque a graça da vida é realmente essa. Homens são homens, mulheres são mulheres, e a gente se complementa na medida do possível, desde que isso não interfira no resto das coisas. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre esse prisma também, para ter a possibilidade de crescer, de conciliar todas as áreas da nossa vida, porque ninguém é feliz só trabalhando, ninguém é feliz só sendo mãe, ninguém é feliz só sendo tendo uma parte da vida e conseguir fazer isso tudo de uma forma
equânime e com o menor número de culpa possível. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Acho que é a principal coisa. Você estava mencionando, né? Realmente, acho que não somos iguais, não somos iguais, homens e mulheres. Acho que não creio que devamos querer ser iguais. Até entra na questão abordada pela doutora Isabela, né? Da questão da masculinização da mulher que busca uma ascensão e que, eventualmente, até porque o mentoring dela foi feito por um homem, ela, de alguma forma, enxerga, né, como figura exemplo um homem e começa a ficar durona, né? Enfim, acha que isso de alguma forma vai enaltecê-la ou fazer, né? Mas de alguma forma eu acho que o que incomoda é o lance da igualdade de oportunidade, né? Então, assim, quero que minha filha possa estar nos mesmos espaços que os filhos de quem, então, né? Quer dizer, que ela possa concorrer em pé de igualdade se ela for tão inteligente quanto, né? Se ela tiver vontade, se ela tiver os atributos, né? Eu pensei para dar um pontapé no debate, fazer uma ou duas questõezinhas e depois abrir para as meninas, porque como a gente está bem no tempo, a gente ainda tem como perguntar. Vou perguntar primeiro para a Isabela, até, Luciana, você tem alguma questão, aí você me avisa. Que eu fiz justamente sobre a questão da ascensão, né? Porque, tudo bem, você disse da Novartis, que parece ser uma empresa que respeita muito a mulher e que sabe aproveitar seus talentos, né? Quando você disse, bom, nós estávamos num espaço de diretoria e éramos 50-50, né? Então, já me deu o estalo, falou, bom, a Novartis pensa diversidade, a Novartis quer deliberação efetiva, né? Em termos de governança corporativa, é uma empresa que está de parabéns, né? Só que tem uma pesquisa, a qual eu coordeno, e a Luciana é minha companheira nela, tem outros 2 colegas, e a gente mediu numericamente, né, o número de mulheres que atinge, né, que chamam de C-level, cargos de chefia, diretoria e conselheiro de administração, né? E assim, quando nós avaliamos os 2 dados juntos, né, nós verificamos que há 15 anos existe uma estagnação do percentual de 8%. Né? Então, não é essa questão que a gente vê, né, nas capas de revista, veja, a hora das mulheres, até você falou, poxa, legal, por conta do discurso de diversidade, a gente está num bom momento de ser mulher, tudo bem, mas assim, a pesquisa demonstrou que mais ou menos, né? Tipo, na hora de indicar um conselheiro, aquele homem branco de 65 anos normalmente indica o homem branco de 65 anos, né? Uma questão de identidade, psicológico, cultural, né? Enfim, diversas. Não estou dizendo isso em tom acusatório, né? Juntei com uma fala do nosso diretor, Oscar Vilhena, falando, poxa vida, aqui a gente tem um número similar de mulheres e homens, né? Quando da entrada, e em alguns anos as mulheres excedem. As minhas alunas se excedem em termos de rendimento, mas quando eu olho para as diretorias jurídicas, nem todas, né, são mulheres, mas no jurídico ainda tem um pouco uma abertura maior, e eu olho para as outras diretorias corporativas e eu não enxergo as minhas alunas ali e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio da ascensão, na sua percepção, tanto corporativa quanto, eventualmente, do que você enfrentou na Novartis. Eu acho isso que tu colocasse muito, muito importante. É real, né? É real. Existe o glass ceiling, né, que nem chamam. Eu me lembro 2006, eu estava trabalhando no McDonald's, era diretora jurídica do McDonald's, e éramos 3 mulheres só na diretoria, uma diretoria de 18, então era muito pouco mesmo, representativo quase desse número de 8% que tu falaste. Eu fui, nessa época, conselheira do Instituto Ronald McDonald, né, e da Previdência Privada do McDonald's também. Então, isso é uma coisa que eu não sei te dizer se anda atrelado a qualquer talento que eu possa ter, ou anda atrelado ao cargo de diretora jurídica. Então, porque em todas as outras empresas onde eu trabalhei, eu também ocupei essas funções. Então, eu acho assim, é válido o que vocês estão colocando, é real, isso é real. Agora, tem uma máxima no mundo corporativo que eu aprendi com o meu chefe no McDonald's, que eu acho que assim, vale para todo mundo. Oportunidades no mundo corporativo, a gente precisa cavar, correr atrás, e se uma oportunidade aparece, a gente não desperdiça.
Então, quando me convidaram para ser conselheira do Instituto Ronald, eu nunca tinha sido conselheira na vida, mas eu aceitei. A mesma coisa na Previdência. Então, eu acho assim, primeiro lugar, nunca desperdiçar nenhuma oportunidade. Segundo lugar, correr atrás da oportunidade, né? Se alguma coisa serve, que sirva o momento, o ambiente, né? Onde os argumentos estão aí e a realidade está aí para nos ajudar. Com relação ao que tu falasse, do ponto de vista corporativo, que a gente não encontra a estrutura que a gente tem na Novartis nos outros lugares, isso é verdade. Diversidade e inclusão é uma função na Novartis, como financeiro como jurídico como RH responde para o board da Novartis na Suíça, né? E diversidade e inclusão é tida como um valor tão grande porque, na verdade, a gente acredita que inclusão é uma vantagem competitiva para nós. Nós somos uma empresa farmacêutica que vive de inovação e de novas descobertas, de produtos novos que possam cuidar e curar das pessoas. E nós acreditamos que quanto mais inovadores e criativos os nossos funcionários forem, mais rápido a gente chega lá. Quanto mais a gente puder representar o mundo lá fora, dos pacientes, internamente, se a gente tiver um ambiente diverso, a gente consegue representar os nossos pacientes. Então, a gente realmente acredita que é um valor. Eu tenho sido procurada insistentemente por muitas empresas para fortalecer essa questão da diversidade e inclusão. Acho que este é um caminho e aí eu junto as duas coisas. Acho que é uma oportunidade, né? E acho que é um caminho, tanto para a empresa, que hoje em dia pode usar a diversidade e inclusão numa bandeira de sustentabilidade, pode usar uma diversidade e inclusão numa bandeira de responsabilidade social, né? Mas também é um palco onde eu pessoalmente acho que qualquer profissional competente pode fazer a diferença, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de atribuir tanto qualidade como defeito para um gênero. Acho que a gente encontra gente boa, gente ruim, sendo homem, sendo mulher, com uma opção sexual ou outra, não importa. Mas se a gente pega a minha carreira nos últimos 30 anos, eu vou dizer, eu vivi momentos muito sérios de discriminação pelo gênero. Eu vivi também, como a Silvia falou, que eu acho que uma das maiores discriminações que eu sempre vivi, que incrível que pareça, nas reuniões de professores da escola, as outras mães que não trabalham olham para mim como se eu fosse um bicho, né? Porque eu chego no horário que a reunião é marcada, eu tenho que sair no horário que disseram que a reunião ia terminar e parece que eu dou importância para tudo, qualquer coisa, menos para o meu filho, né? Então, assim, o maior preconceito que eu já recebi, obviamente recebi de homens, e esse foi muito sério mesmo, no início da minha carreira. Eu era estagiária, hoje em dia dava capa de jornal e crime, condenação criminal, sem dúvida nenhuma. Mas eu sinto que existe muito preconceito feminino, e eu acho que na ascensão da carreira, uma das coisas que o jurídico, por exemplo, de Saes prega, que a gente percebe que vem muito ao encontro do que tu está dizendo, até da tua fala anterior, da gente se espelhar num mentor homem, é a gente, enquanto mulher, ter consciência da nossa obrigação com as gerações que estão vindo atrás, né? Então, a gente precisa se colocar numa posição de que a gente é responsável por diminuir os obstáculos, né? Diminuir as dificuldades, né? Se colocando na posição de mentor e de coach das mulheres que estão vindo, né? Até mesmo porque para que a gente possa, num processo de coaching ou mentoring, poder dividir essas questões também, que fazem parte da vida da gente, né? Tem uma fala que eu gosto muito, adoro cinema, que é daquele filme da Erin Brockovich, que a Julia Roberts ganhou o Oscar, né? Que é a história real, onde o chefe dela diz para ela que ela não levasse as coisas tão pro lado pessoal. E ela diz, como eu não vou levar pro lado pessoal? Meu tempo longe dos meus filhos, como que não é pessoal? Né? Então, eu acho isso. Se eu fosse resumir essa tua pergunta, eu diria o seguinte: a gente mais velha, mais à frente, numa posição C,
Eu acho que a gente precisa ter consciência da obrigação que a gente tem com quem está vindo, quem está começando, quem está estudando, quem está começando o estágio, quem está entrando no escritório ou quem está começando a trabalhar cargo de gestão. É se disponibilizar, é ser mentor e ser coach. Até mesmo para ser um outro modelo, uma alternativa de modelo, né, que possa trazer essas questões de gênero, tanto os desafios como as oportunidades. Em primeiro lugar, um debate ótimo. Acho que vocês trouxeram experiências distintas, mas, ao mesmo tempo, têm elementos comuns. Todas aqui são mulheres super dedicadas, trabalhadoras, renomadas, e todas têm filhos, né? Então, vocês trouxeram bem essa questão da conciliação da vida profissional com a maternidade. Isso foi muito interessante. Agora, eu tenho uma questão mais específica para as nossas duas advogadas de escritório, digamos assim. A doutora Laura está no escritório maior até hoje e você abriu o seu. Eu queria ouvir um pouco da ideia de... vocês falaram, bom, o acesso a essas posições são, de alguma forma, igualitários, né? Então, a profissão jurídica ela tem muita mulher, né? Então, a gente vê isso nas nossas faculdades, especialmente aqui na GV também. Mas como que se dá a questão do reconhecimento do papel da mulher no ambiente profissional, no dia a dia? Os desafios que vocês enfrentam, digamos assim, quando vão para uma reunião, vocês são ouvidas da mesma forma que os outros homens, sócios, ou não? Eu queria entender um pouco esses desafios, essas dificuldades do ponto de vista de vocês. Porque a doutora Camila falou, bom, na magistratura eu fui lá e entrei, dependia de mim. Né? Claro, tem a questão do exame oral, que algumas vezes pode impedir o acesso, né, a essa carreira, algumas carreiras públicas. Porém, quando você chega lá, enfim, você é uma juíza assim como os outros, de alguma forma. Embora ainda venha a ter algum tipo de preconceito e tudo mais. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês nos escritórios, até porque nosso público aqui da GV costuma muito para esses escritórios onde vocês trabalham e tudo mais. Obrigada. Posso complementar a questão? Porque eu acho que tomei nota aqui de algo que me interessou e que tem muito a ver com o que a Luciana levantou, e que eu acho que também seriam endereçadas a doutora Laura e a doutora Silvia. Eu ouvi muito de vocês, olha, se cabe à mulher, então, dar conta dos filhos, da casa, de alguma forma, porque ela quer. Eu, sinceramente, não acredito muito nesse querer, eu acho isso uma essencialização, né? Mas, enfim, hoje em dia, a nossa sociedade, de alguma forma, nos impõe e há escolhas. Na minha casa, é escolha, né? Eu me dou mais para a família do que o meu marido, porque foi uma escolha minha. Então, diante aí desse fato, dessa realidade, esse modelo de anytime, anywhere prejudica. Né? Eu vejo também por mim, porque quando eu estou 2h da manhã terminando o prazo, não pensei que quem trabalha aqui na GV com docência e pesquisa não sofre com isso, né? E aí, enfim, de que forma esse modelo é algo que eventualmente precisa ser reformado? Porque se nós dissermos que isso prejudica a ascensão das mulheres, talvez a gente vá ser vista como café com leite. Mas, ao mesmo tempo, se nós dissermos, não, a gente dá conta, a gente está dando um tiro no pé. Né? E é uma coisa que eu pergunto para vocês, porque eu não sei responder. É algo que eu tenho enfrentado como questionamento, mas eu ainda não sei responder. Quem sabe vocês me dão uma luz. Está servindo até como uma terapia coletiva. Eu estou ouvindo todos os meus problemas e questões numa única mesa. Né? A Isabela falou de deixar... de não ter medo, pelo menos o que eu absorvi da tua fala, uma parte dela, quando você fala em ser coaching, em ser mentoring, né? Em deixar para quem está vindo atrás de você. Primeiro, acho que até há algum tempo eu tinha muito medo de mostrar essa fragilidade, porque você olha, e aqui eu estou falando que tem 2 advogadas que trabalham comigo, que estão aqui no evento, e primeiro você tem medo de mostrar a fragilidade, porque o role modeling é um homem durão, forte, que enfrenta tudo e é o cara que passa por cima de todo mundo. Então, na hora que você vai dar o exemplo, você fala, não, mas eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho que dar conta do filho, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta... E essa foi uma escolha. Então, isso é muito importante. Eu perdi esse medo, acho que a maturidade ajuda, né? A idade ajuda você a perder o medo de se mostrar frágil, de se mostrar como você é. Eu não tenho estrutura para trabalhar 13 horas por dia
sem, no meio do dia, ter vontade de arrancar todos os cabelos, sair gritando por aí que eu tenho que dar conta da minha filha, que ela está com febre, que a babá não está... Eu não tenho essa estrutura. Isso é bom que fique claro que a gente não tem, porque se a gente pensar, não, a gente tem, a gente vai... Aí é que o negócio desanda por completo. Eu também não sei a resposta. Eu concordo com você que não é um querer. Voltando primeiro à sua pergunta em relação aos clientes, quando eles me ouvem falar, ou quando eles ouvem um outro sócio falar, se eles demonstram mais ou menos respeito. Eu ainda não passei por isso. Eu acho que eu tenho um nicho no qual eu trabalho, em que... e acho que a idade também ajuda, né? A você impor esse respeito. Tempo de praia ajuda. Então, quando você se coloca... Mas eu sinto que, com certeza, para os mais novos, que ainda tem que se provar, o rapaz de terno e gravata, que chega com mais eloquência, ele ganha mais respeito mais rapidamente do que a menina que chega mais novinha, mais tímida. Ela demora um pouco mais de tempo para ganhar esse respeito. Isso eu acho que nos níveis mais júniores e plenos, isso é real, né? Eu acho que o homem leva essa vantagem na hora de se impor. Eu acho que a menina leva mais tempo até se provar. Infelizmente, é a resposta que eu vejo de clientes, né? Agora, com relação se é uma opção da gente... eu concordo que é uma opção mandatória, porque a gente, quando escolhe, né, eu escolhi trabalhar num grande escritório. O regime de ascensão desse grande escritório, ele é meritocrático. Só que o meritocrático de um grande escritório trabalhe muito, dedique-se muito, destaque-se muito, e você vai ser reconhecido. Então, é um critério objetivo, sem dúvida nenhuma. Só que, nesse muito tudo, uma hora eu não vou poder me dedicar muito, nem trabalhar muito, nem me destacar muito, porque eu optei por ter filho, por cuidar da casa. E eu acho que não é uma opção que você faz, eu vou optar por tirar um sabático. Não, eu optei por ter um filho, por criar uma pessoa, por criar uma nova geração. Então, acho que a gente tem que assumir que é mais difícil para a gente, sim, porque... para eu reconquistar a posição que eu deixei antes de sair de licença maternidade, o meu giro vai ter que ser mais acelerado quando eu voltar, né? E isso tudo a gente tem que ponderar e falar, ainda assim, vale a pena? Ainda assim, é uma recompensa pessoal? E é no ponto que eu chego. Eu acho que na medida em que você ainda vê a possibilidade, a sua ascensão ainda é alguma coisa real. No dia em que ela não for mais, né? E o dia que a mulher não tiver mais essa percepção de que o sacrifício que ela faz, ele é recompensado, aí eu acho que ela tem que repensar. Essa culpa das mães da escola, eu tenho, assim, mesmo, né, olham, que maluca, nunca está aqui, ela nunca está na reunião. Não, eu estou, mas é que eu só chego no horário que tem que chegar e saio no horário que tem que sair. Não consigo ficar na porta batendo papo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas isso é uma coisa que acontece diariamente na minha vida. Então, acho que... Não parece que fazem parte de um grupo? Uma seita que a gente nunca foi convidada. Que a gente nunca foi convidada, né? Nunca foi convidada. Hoje, antes de vir para cá, vou 2 minutos para concluir. Eu fui levar minha filha na escola para um passeio na escola. E ela tem 3 anos e me pediu, mãe, fica para me esperar entrar no ônibus para eu ver? Eu tinha marcado o salão, porque em seguida tinha um call e eu tinha que, né, aparecer... Você tem que ser tudo, né? Você tem que ter o cabelo bonito, a unha e tal. E eu tinha marcado tudo, uma na sequência, mas era com minutos, assim, da vida para estar aqui às 1h30 e para estar no escritório às 9h. E ela olhou, eu falei, fico, né? Fico. O que eu vou fazer, né? Eu fico, exato. Então, parte do que estava marcado para ser feito não foi feito. E acabou a culpa também, né? Acabou. Eu fiquei, ela me viu entrando no ônibus, ficou feliz da vida e ficou. Então, é uma opção, é mais difícil, mas é possível. É possível desde que você não se sinta martirizada, sacrificada, infeliz, não reconhecida. Eu acho que esses sentimentos são os piores.
A partir do momento em que você consegue assumir que para você é mais difícil, que você não vai ser o exemplo, não vai ser ceder em tudo que você faz, mas você vai ser feliz em tudo que você faz, Ninguém feliz em tudo que É. a gente faz. Acho que também a felicidade virou agora mas uma a- obrigação, Não, sabe? a ideia de bem-estar, Sim, de fazer bem. de tá fazer tentando bem. fazer aquilo que te faz bem, né? Mas eu acho que a maior lição que eu tirei disso tudo foi você conseguir expor a tua fragilidade, assumir que você é mais frágil mesmo nesse sentido, que a vida para você vai ser mais pesada em certas circunstâncias, mas que ela vale a pena sim. Né? Não é Porque realmente, quando eu falo, por exemplo, de essencialização e escolha, eu não estou nem dizendo da maternidade. Porque não, maternidade, enfim, você escolhe ter ou não ter. Mas quando o casal escolhe ter, cabe a você gerar, né? Gerar, então, não é assim, eu estou na escolha. mesma posição que você, também estou aqui gerando cansadaça, né? Não, trabalhar enjoada. É atrapalhado, né? Mas isso faço com felicidade. A questão é que nos cabe também o supermercado, da conta da empregada, da faxineira, da Todo babá e do mundo. motorista, né? Quando você consegue ter toda essa infraestrutura. Então, assim, nessa questão que eu me incomodo um pouco, né? Do tipo, olha, querido marido, por favor, fazer o mercado da semana, né? Então, E só complementando, no mundo competitivo, eu acho que se a gente carrega tudo isso, acho que a gente tem que ser muito consciente de que eu carregando esse fardo que você carrega, que todas nós carregamos, de cuidar de tudo, a competição tende a ser mais complicada para a gente mesmo. Né? Eventualmente, vai ter gente que vai largar na nossa frente, homens que vão sair na nossa frente, porque a responsabilidade deles é sair de casa e voltar com dinheiro para casa. Então, a nossa passa por uma série de outras coisas. Quando a gente assumir isso e aceitar isso de maneira tranquila, mas com a certeza de que está sendo respeitada, de que a vida é assim por uma circunstância em que a gente é mulher, a gente assume esse cargo, mas a gente pode chegar lá, eu acho que fica mais leve. Posso dividir? É pode. engraçado. Eu Não, acho que a vale a pergunta, assim, pena. eu direcionei meio que por escritório, mas eu acho que as falas estão... É rapidinho, é rapidinho. Eu Não, acho não. que o único momento que eu me lembre profissional em que eu olhei para os outros 4 homens que estavam comigo na sala e me senti feliz, realizada por ser mulher e eles todos serem homens, eu nunca mais vou esquecer. Era um dia que todos nós tínhamos o casamento de um amigo em comum. Nós tínhamos um fechamento, eram meio-dia, as mulheres dos respectivos já estavam ligando para saber, bom, o fechamento vai acontecer às 4, né? Nós vamos na igreja, depois nós temos a festa. E eles não aguentavam mais. As secretárias atendendo e eu só pensando comigo, bom, se isso aqui não fechar até às 4, eu não vou no casamento. E a coisa mais fácil do mundo, que eu era casada, era ligar pro meu marido e dizer, esquece, não vamos mais. Porque a pessoa sai de casa, pronto, para um enterro, para uma reunião, para um casamento. Qualquer coisa. Né? A gente não. Então era assim, eu mais 4 homens, as 4 mulheres de todos eles no cabeleireiro e já uma furiosa porque ele já tinha perdido a igreja do outro. Bom, gente, era 6 da tarde, não estava nada fechado, né? Eu olhava para eles, eu ria e eu dizia, gente, é bom ser mulher. Eu peguei o telefone e disse, ó, não vamos mais. Ai, que ótimo. Pronto, sabe? Eles, coitados, eu fiquei imaginando, esses vão ouvir, sabe? Pelos próximos 2 meses. Entendeu? Desculpa, eu tinha que dividir chegou em uma casa única vez. com a mulher montada, pós-cabeleireiro, vestida para o dizer casamento. não. Ficou aqui, ó. Eu nunca tive muita dificuldade com relação à questão de ser ter um tratamento diferenciado com homens, porque, como eu disse, o meu meio tem muita mulher. Então, o nosso escritório era sempre muita mulher e o homem éramos 15 mulheres para 2 homens. Então, eles falavam, o cliente olhava para a gente esperando uma nossa posição, é diferente. A não ser um outro caso de cliente, por exemplo, judeu ortodoxo, aí... eu tive uma vez uma audiência, um caso engraçado, que uma das testemunhas era um rabino e eu, sem querer, encostei no rabino e eu esqueci na hora, enfim, que não poderia encostar nele. O homem quase me bateu ali mas foi um caso específico. Agora, com relação ao nosso exercício, a gente assumia o papel na frente deles, vem muito de nós mesmo, porque a gente sempre fala, e como é o pai? Ai, nossa, ele me ajuda bastante, como se ele tivesse um papel de ajudar e não de criar, né? A paternidade é tão importante quanto a maternidade, é extremamente colocada de lado, principalmente na área
na área em que eu trabalho, que é de direito de família, eu tenho clientes homens, é muito difícil você conseguir fazer com que o pai separado consiga exercer a paternidade de maneira condigna, porque a mulher se sente dona da criança. E a gente se sente mesmo casado ou separado, a gente se põe nessa posição. Não, como ele vai pegar a criança com a cabeça torta? Eu que tenho que pegar, porque eu sei fazer. E é um pouco parte isso da gente também. Nós temos um pouco de opção, mas é um pouco da nossa vontade, sim. A gente que não deixa com que eles façam... Porque se ele vai colocar a cabeça do menino torta 15 minutos, o menino não vai cair o pescoço dele. Então, acho que é isso. Para eles fazerem do jeito deles. E como tem que ser com eles. No período de... Porque tem mãe, que, principalmente em casais separados, em que a gente vive essa realidade de dia a dia, que não... Eu vou passar para pegar meu filho hoje às 15 horas. Não, por quê? Porque não. Ponto. Simples assim, porque é meu. E não é assim que funciona. É tanto meu, quanto do meu marido, quanto... E a gente precisa... sim, mas... No sentido, exatamente, no sentido de que vai fazer, o que vai deixar de fazer, eu digo tanto quanto ele. E assim, a gente vê verdadeiras barbaridades, porque as mulheres têm essa visão. Só eu sei fazer, se o meu filho de 1 ano e 2 meses, com quem eu tenho um pai que é separado, sair de casa para ficar meio-dia com o pai, ele vai morrer. E o tribunal, doutora Camila, avaliza esse tipo de comportamento. O tribunal não permite que os homens peguem, que os homens fiquem com as crianças e que exerçam de maneira digna. É verdade, é verdade. A gente tem muita dificuldade de conseguir... Hoje eu consigo entender, porque eu tenho um filho, a tristeza de você ver seu filho de 15 em 15 dias. Isso é praxe. Pega no sábado, devolve no domingo. Tente fazer algo diferente. No Rio Grande do Sul... a gente está falando de anos-luz. Calma, no Rio Grande do Sul, eu tenho 48. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 6. Nós ficamos com meu pai. Então, mas a gente está falando de anos-luz da frente. Aqui em São Paulo, a gente, para conseguir um pernoite durante a semana, para o pai conseguir pegar a criança à noite e devolver no dia seguinte, eu tenho que brigar até com o Papa, porque não consegue. Não consegue. É triste. Fazer uma fala? Você fazer um comentário? Eu queria falar uma coisinha. Porque às vezes eu quero passar para vocês. Faz o seu comentário, só faz no microfone para gravar. Assim, é só... A gente está falando sobre desafios profissionais de gênero e a gente acabou entrando em várias questões pessoais do nosso mundo pessoal. Acho que isso demonstra bastante como a gente transita e mistura o pessoal e o profissional de uma forma que os homens talvez não fariam. Se fossem chamados para falar sobre desafios profissionais, jamais teceriam meio comentário sobre qualquer coisa do que a gente está tratando aqui. Não sei, também são ideias, mas eu fiquei pensando, ouvindo todas falando, até que ponto que essa acumulação de funções nossa não é também... Eu estou dizendo isso porque eu achei isso na minha vida. Às vezes, achar que a gente faz melhor em relação à casa, aos filhos, é uma forma da gente se assegurar num poder e numa posição privilegiada na família, que não sei até que ponto que nos garante, no universo familiar, uma posição que a gente não tem no universo profissional. Então, abrir mão também não é fácil. Quantas mil vezes eu já vi... Eu já falei para as minhas amigas... fala para o seu marido levar no médico. Não, mas ele não vai saber contar qual que é a cor do vômito ou que horas ele acorda. Então, assim, uma dificuldade muito grande de dividir, de inserir. Então, acho que, assim, ao mesmo tempo que a abertura profissional ela está acontecendo, talvez, do ponto de vista das mulheres, conseguirem abrir mão um pouco dessa... completo poder. A gente tem o poder absoluto em casa, essa que é a verdade. Talvez, para a gente chegar mais no universo profissional, a gente tenha que ceder um pouco aqui. E, ao mesmo tempo, eles que dominam o profissional comecem a ter um poder maior em casa. E isso não é fácil, porque, por exemplo, você pede para o seu marido fazer o mercado e, se ele trouxer a marca que você não quer do negócio, você vai engolir ele, porque não é essa que você quer. Só que, ao mesmo tempo, se você falou para a pessoa fazer a coisa, até que ponto que essa delegação também não implica uma consideração do que o outro também acha que é bom? E, para a gente, não é fácil isso. A gente quer do nosso jeito, quer que guarde. Você pode ajudar a lavar a louça e guardar? Mas, aí, se tiver guardado com a alça para o lado errado, é um ataque histérico. Então, aí, são essas mínimas coisas para a gente refletir mesmo. Até que ponto que os ganhos profissionais para competitividades mais
ombro a ombro, porque eu não acho justo. Por mais, eu ouço você falar, tipo, eu acho, para mim, eu falo, nossa, mas não é justo uma mulher ter vontade de fazer o mérito, 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 mérito e meio que se sentir tão culpada e dividida. E eu, a minha questão é meio de, eu gostaria de um dia que tivesse a igualdade que ele já falou, passa por uma igualdade de se sentir com tanto direito em igualdade de condições. E na hora que a gente se coloca um monte de outras tarefas, a gente está tirando a nossa igualdade. E isso, eu não sei, né? É uma coisa que me incomoda. Eu gostaria de pensar numa situação de igualdade verdadeira, onde você está realmente lá podendo fazer tudo e talvez para que isso um dia aconteça seja necessário não se sentir tão responsável sobre todo o outro lado, que é o familiar, com os ônus que isso implica, porque também é uma perda de espaço nesse ambiente familiar. Eu concordo contigo. Se eu puder acrescentar o que tu está colocando, a tua fala, para mim, se traduz como competitividade. Né? Quando tu tem dois profissionais, um tem uma bagagem maior para carregar, tem responsabilidades maior e o outro não, um tende a ser mais competitivo, tem mais condições de crescer do que o outro. Né? Eu acho que tu está coberta de razão, acho que vem bem ao encontro do que a Silvia estava falando, essa possibilidade e capacidade da gente dar o espaço para que o pai preencha o seu espaço. Né? A gente não é pai, não, também não é. A gente é mãe. É importante pro filho, a gente é mãe, a gente não é pai. Diversidade. Exatamente. Então, o que um pai pode oferecer, eu jamais vou poder oferecer. Né? E também, se eu puder fazer uma ligação com isso que tu está dizendo, talvez, eu acho que essa tua proposta é uma proposta muito equilibrada e eu acho que vai ao encontro do profissional, seja ele homem ou mulher, que esteja buscando um equilíbrio na sua vida pessoal, que não existe, não acontece, mas que é uma busca perene, eu diria. Quando a gente transporta essa habilidade que a gente tem de ter vivenciado situações em que a gente teve o filho doente, teve que trabalhar, e a gente tem uma funcionária mulher que está passando por aquele momento, quer dizer, a gente tem uma habilidade com o gestor, por exemplo, de dizer, quer saber? Hoje tu vai trabalhar em casa. A gente sabe que a pessoa não vai ser produtiva, a gente tem a condição de se colocar no lugar do outro, ter empatia e fazer esses arranjos, eu acho, em termos de gestão de pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa abrir mão da competência, pode exercê-la num outro ambiente, entende? Então, eu concordo contigo, acho que talvez, para fazer essa mudança de mindset para a gente, é lembrar do seguinte, a gente não precisa abrir mão de uma competência, a gente pode passar a exercê-la num outro ambiente, agora profissional. Né? Muito obrigada. Bom, a Cássia tinha me dito que seria o ideal que nosso evento, nossa conversa tivesse até 2 horas, então a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Então, eu gostaria de abrir a fala para as outras pessoas que estão aqui conosco. Só peço a gentileza de que a pessoa se identifique para que isso fique guardado aí na câmera, por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Itamise, eu estou aqui no 1º ano do Direito da GV. E, realmente, ocorreu uma série de identificações com todas as falas, mas ainda existe uma coisa que me incomoda muito, porque eu tenho 18 anos, eu não tenho nenhuma experiência de trabalho, mas eu venho lidando com questões da posição da mulher em discussões na escola, em grupos de discussões, desde que eu estava na escola. E, assim, sobre a questão de essência ou escolha, eu tendo muito mais a concordar com a minha professora Camila, que é uma questão de escolha, porque, a partir do momento, na minha concepção, né, ninguém precisa concordar, a partir do momento que a gente assume que faz parte da essência, você está assumindo que, por natureza, de forma alguma, você pode negar que existem diferenças que justifiquem preconceitos. Diferenças existem, mas nem elas não podem justificar preconceitos. Né? Ser frágil, no sentido de ser um sexo frágil, não é natural, não é essencial. Você escolhe ter uma vida frágil ou ter uma vida forte. Existem mulheres que têm vida familiar, e existem mulheres que não têm, e não são menos realizadas por isso. Então, partindo desse pressuposto de que não é essencial, mas é uma questão de escolha, se nós escolhemos ser mulheres que têm posição de igualdade inegável perante os homens, como que a gente pode trazer isso para o mercado de trabalho, que é o que a gente está discutindo aqui, porque a senhora mesmo falou que
existe uma igualdade muito grande em número, mas eu seria capaz de apostar qualquer coisa que os homens não pensam que as mulheres são tão capazes, mesmo estando ali em igual número, mesmo estando trabalhando da mesma forma. É uma mentalidade social, mas que não justifica esse tipo de preconceito. Então, a gente vai ter que esperar todas essas pessoas com essa mentalidade rígida morrerem para a nossa sociedade mudar. Eu vou continuar, vou criar, se eu tiver filhos, não sei, eu vou criar os filhos que eu possa ter também com essa mentalidade, até que todas as pessoas morram. A gente não pode fazer nada, só porque é uma mentalidade social. Qual é o nosso papel, então, para mudar isso na mente das pessoas que estão aqui agora? Eu não quero esperar 50 anos para mudar. Olha, eu vou te dizer o seguinte, tu tem idade para ser minha filha, né? Eu fico muito feliz de ver tanta competência e assertividade numa fala, e eu acho que certamente tu não estás sentada na janela vendo a vida passar, né? Eu acho que tu és protagonista da tua própria história, eu acho que as tuas escolhas são evidentes, tanto que tu estás aqui, né? Tantas outras poderiam estar aqui debatendo esse assunto e tu não estás. E tu estás, né? Elas não estão. Então, eu acho que não é uma questão de esperar. O que eu acho que a gente precisa é ter muita habilidade para mostrar as nossas competências, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito assertiva. Meu pai era advogado. Como eu disse, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu fiquei com meu pai. Então, assim, foi bem difícil, sem ter mãe dentro de casa. Então, eu visitava a minha mãe no fim de semana. Então, assim, o meu modelo foi um modelo muito masculino. Eu me sinto muito à vontade num ambiente masculino. Eu consigo entender o diálogo masculino. Mas o que tu disseste é real. A gente precisa, muitas vezes, eu como diretora, muitas vezes precisei demonstrar que eu era muito mais competente, muito mais preparada, a ponto de superar o meu gênero. Ou seja, o meu gênero não teria o condão de me incapacitar para as funções que eu deveria exercer enquanto diretora, né? O que eu só te pediria é um pouquinho de cuidado, porque, da mesma maneira que a gente milita que nós somos iguais e, portanto, me coloco como igual, eu não posso atribuir a todo e qualquer homem que me olhem como se eu tivesse que me provar 500 vezes, né? Eu já compartilhei diretorias com mulheres que são muito mais machistas do que homens, né? Com mulheres que foram incapazes de me estender a mão, com mulheres que foram incapazes de me ajudar num momento difícil, profissional. E eu já dividi diretoria com homens que se dedicaram profundamente, de uma maneira muito séria, para o meu desenvolvimento. Homens que, se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a gente precisa, até cuidar na hora da gente falar, são profissionais, né? Existe esse estigma? Existe. Acho que tu ganhas muito se tu já chega sequer dando o direito de se falar sobre o assunto, mas não dá para ignorar. Não dá para ignorar que ele existe. E, sim, eu acho que a forma com que a gente faz é um pouco diferente. E quando a gente consegue mostrar que a gente é eficiente e entrega o que é esperado da gente, seja a função que a tendência é que as pessoas... E isso, eu não sei se é bom ou é ruim, mas a gente costuma usar muito isso. Esquecem que eu sou mulher. Eu não estou dizendo que precisam esquecer que eu sou mulher, não é isso, mas a gente até usa como um elogio, entende? Esqueceram que eu era mulher. Existem livros e livros que dizem que a gente... eu acho que se tu teria que focar em outra coisa, por exemplo. Eu te sugeriria, em vez de focar em tentar desafiar esse ambiente masculino, eu te diria para focar em discutir mais salário, em se preocupar melhor em ter os mesmos benefícios, em ser absolutamente tranquila e segura na hora de dizer esse salário não é compatível com as minhas responsabilidades. Existem pesquisas que demonstram que um homem e uma mulher na mesma condição, a mulher acaba a sua carreira com $500 mil a menos, porque todo e qualquer salário que é apresentado para ela, né, ela acha que, meu Deus, eu já consegui um emprego, meu Deus, já me ofereceram um salário, querem me contratar, não tenho direito de discutir salário. Então, assim, se eu
negocia menos, né? Acha que, nossa, graças a Se Deus, eu, né? se eu fosse Pede te menos dar aumento. alguma sugestão, eu acho que tu já sabes, tu já és consciente da realidade que tu estás enfrentando. Eu te daria esse caminho. Eu acho que a gente precisa, enquanto mulher, ser capaz de fazer a diferença naquilo que realmente interessa para a gente e para o gênero da gente. Então, toda vez que alguém nos der um salário que não é compatível com as responsabilidades que a gente está usando, que a gente saiba se posicionar, né? Eu acho que isso beneficia a gente, beneficia todas as outras mulheres enquanto gênero. Seria meus... A minha posição, eu acho que homens e mulheres têm competências, sim, bastante diferentes. Acho que isso tem que ser... Essa é a minha posição, não parte de nenhum estudo mais aprofundado que eu tenha feito, mas da minha experiência profissional ao longo também desses bastante anos. Eu acho que homens e mulheres têm competências diferentes e devem ser respeitados por suas competências diferentes. Eu acho que a sua geração vai ter muito menos questionamentos do que a nossa. Talvez você já venha de uma geração em que a questão de essência, escolha, já não seja nem mais uma discussão. E todo mundo já vai dizer que é escolha mesmo, ou não, mas pelo que eu vi do teu discurso, e que a gente não tem que se colocar na posição de que não, a mulher é assim. Mas competências são diferentes. E se a gente não for enxergado dessa maneira, homens e mulheres com competências diferentes, fica muito difícil a gente falar em igualdade, fica muito difícil a gente falar em mesmo patamares de salários, de promoções, de ascensão, porque homens e mulheres reagem aos desafios que são propostos para eles de maneira completamente diferente. Essa experiência que eu vejo no meu trabalho no dia a dia, imagino que vocês também, não porque a mulher tem um fardo maior, porque escolheu cuidar da casa, as mulheres sem família, sem filho, com opções sexuais diferentes, seja de que forma for, elas reagem a desafios de forma diferente. Então, acho que essa diferença sempre vai haver, é produtiva, é essencial para o desenvolvimento das relações humanas. Agora, você está certa. Eu acredito que, com o passar do tempo, você não tem que esperar os mais machistas morrerem para o mundo se rearrumar. Ele vai se rearrumar com gente que pensa como você, que, na hora de se colocar, vai se posicionar de uma maneira com muito menos questionamentos do que nós tivemos que nos posicionar para chegarmos onde chegamos. Então, essa mudança é profundamente valiosa, positiva. Eu acho que daqui a 18 anos, quando você estiver na minha idade, você vai ter um discurso com uma experiência muito mais feliz ou muito mais igualitária do que a que a gente viu, com certeza. Quem mais gostaria de fazer questões? Aliás, se puder endereçar, até melhor. Ainda que o endereçamento seja, gostaria de ouvir de todas, alguma fala, tal. Na verdade, olá, meu nome é Cássia, em primeiro lugar. Não seria uma pergunta, é mais uma complementação, um comentário. Nessa última rodada de debates, eu me lembrei muito daquele livro do Lean In, né, da Sheryl Sandberg, CEO do Facebook, que ela coloca exatamente isso. Eu acho que existe aqui, o debate já se aprofundou de tal maneira que as empresas, o mundo corporativo já está se ajustando, não para o bem ou para o mal, para o bem, mas cada uma no seu ritmo, para promover um ambiente menos hostil, para promover mais incentivos para as mulheres. Eu acho que o que falta seria um pouquinho também do leaning, das próprias mulheres, muito do que vocês falaram, já se colocar, então, um dos conselhos que ela dá é sente à mesa. O que ela quer dizer com sente à mesa? É justamente você saber que você tem um lugar, você pode pegar numa reunião com outros homens, independente do cargo, você tem sim um lugar na mesa, você tem sim que ser escutada, né? Então, um pouco da lição que eu entendi que ela quis passar, a Sheryl, se coloque também, não espere as pessoas falarem, você aqui no cantinho, você quer falar alguma coisa? Se coloque, encontre o seu lugar, né? Então, de tudo isso, a gente pensa, tá, e o que a gente pode fazer para as gerações que estão vindo aí, principalmente? Eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, abrir debates na academia, dentro das empresas, dos escritórios, tentar falar também mais alto sobre os preconceitos, tanto aquele que a gente sente na porta da escola, das meninas, das mulheres que falam, nossa, não acredito que ela ficou trabalhando até tarde e perdeu a apresentação de balé da filha. E também o preconceito oposto, ela não faz nada, fica em casa. Então, a gente tem que admitir, existe o preconceito dos dois lados. Então, acho que falar sobre isso é bom, porque
a gente desmistifica um pouco, escuta o outro lado, né? Então, acho que cada parte aqui do que a gente falou tem a sua lição de casa, né? Isso é isso que eu queria complementar. Mas um complemento à fala da Cássia, enfim, porque eu acho que é muito importante isso que você disse. Eu só vou discordar de você, pedindo toda a licença do mundo, de que eu não acho que o ambiente corporativo está se ajustando, né? Isso, obviamente, tem a ver um pouco com isso do que a gente está fazendo, mas porque diversidade é uma questão, sim, de governança e as companhias, principalmente aquelas que são maiores e melhores, se apropriaram do discurso e das práticas de governança corporativa mais adequadas, e aí, via de consequência, algumas delas introjetaram essa ideia de diversidade em altos cargos para que, enfim, as suas deliberações fossem melhores e tudo mais. A questão é que, quando eu olho, por exemplo, para o Brasil, a gente tem uma sociedade bastante patriarcal. A maioria das companhias são de controle familiar e não pulverizado. Quem manda é o dono, né? Então, assim, as companhias brasileiras não são a Novartis, né? Eu estou usando o exemplo da Novartis por conta, né, da Isabela, mas nem a conheço a fundo, mas assim, pelas falas dela, né? Então, quando se analisa essas companhias, o contexto brasileiro, aí eu acho que um pouco que a fala da Sheryl destoa, né? Do tipo, aqui a conversa é um pouco outra, né? O capital não é pulverizado, a meritocracia está deixada um pouco de lado e as mulheres estão tendo dificuldade em ascender por serem mulheres. E aí, obviamente, né, a questão, por exemplo, da maternidade, a mulher que dá luz e é uma opção dela, e eu acho que ela deve realmente, se ela julgar que faz sentido para ela e para o seu marido, exercer essa maternidade em toda a sua plenitude. A única coisa que eu deixo até para o questionamento, que eu acho que não cabe nesse debate, nós temos um papel nisso, as políticas públicas têm um papel nisso, né? O Brasil tem uma licença maternidade de 4 meses obrigatório e 6 meses facultativo e paternidade de 5 dias. O que a legislação está dizendo para as meninas? Cabe a você o zelo com seus filhos, né? Então, cabe a você necessariamente optar por amamentar, optar por ficar lá dentro de casa. Então, nós olhamos para as licenças maternidade, está aí um tema de iniciação científica para as meninas que tiverem vontade, tá? A gente orienta. Olhar para, por exemplo, legislações de outros países, tem até um caso, estou me lembrando da Suécia, que, por exemplo, tem assim um mínimo de 60 dias que pode ser exercido pelo homem ou pela mulher, escolhido pelos, mas que o homem tem que efetivamente, daqueles 6 meses, escolher um mínimo, tem que exercer 40 dias. Então, assim, não vai rolar você jogar tudo no ombro da sua mulher, você não exercer a sua paternidade, ficar lá 5 dias só para poder estar presente na maternidade, que é mais ou menos o momento que a gente fica na maternidade e sai, né? Chega, 2 dias, volta para o trabalho, e aí aquele zelo com o filho recém-nascido, toda aquela dificuldade, então cabe à mulher. Então, essa questão de vamos ver como a gente consegue delegar, tentar inserir o marido nessa discussão e tentar inserir o marido nesse espaço. Eu entendo que cabe, sim, às mulheres e a nós fazermos isso, sim, e com muito cuidado e de forma generosa, né? Não daquele, mas, assim, ao mesmo tempo, se nos foi dito a vida inteira, e as instituições nos dizem, você que tem que dar conta, se não der conta, ninguém mais vai dar, né? Então, também a gente fica um pouco numa sinuca. E a questão da licença tem que ser vista, na verdade, como uma licença parentalidade, na minha opinião. Sim. Até porque a gente tem casais em que são 2 homens, que têm filhos. E como é que a gente faz? Só judicialmente você consegue com que um deles, pelo menos, tenha um período de licença para ficar mais tempo em casa. Senão você tem... não pode estar só atribuído ao gênero, né? E a gente tem casais, por exemplo, em que a mulher trabalha e o homem não. É verdade. E que ela precisa voltar num tempo menor e para que ele exerça os cuidados com a criança, então e que eventualmente esse homem poderia ser remunerado pelo INSS de alguma maneira, se fizer a contribuição com o auxílio parentalidade. Eu acho que precisa ser mudado. Acho que é um grande ponto isso que vocês duas trouxeram, porque é uma realidade que está começando a chegar, por exemplo, na Novartis. O que acontece? Hoje em dia não existem, ou melhor, existem cada vez menos
casais que podem contar com uma mãe, ou, né, com a avó do bebê que está nascendo, né, e o casal, os dois trabalham. Então, o que está chegando para nós de demanda na Novartis, porque a gente faz 6 meses, né, o que está chegando para nós de demanda agora no Comitê de Diversidade e Inclusão é justamente como aumentar deliberadamente a licença paternidade, porque esta mãe vai precisar, na realidade, da ajuda deste pai, porque ela não tem a sua própria mãe perto, não tem a sogra, então ela só tem com quem contar, só tem ele com quem contar. Então a gente tem feito esse benchmarking com outras empresas para entender o que está sendo a prática de outras empresas. Nós já encontramos empresas que nesse aspecto são muito mais, digamos, responsáveis do que a gente, se eu puder usar essa palavra. Tem empresas que usam a possibilidade do pai ficar em home office durante 1 mês ou fazer um combinado. Trabalha durante a manhã 1 mês inteiro e no segundo mês à tarde. E a mesma combinação com as mães. Então, assim, a realidade, eu acho, Lígia, já está chegando de uma maneira, né, também com os casais homoafetivos, né? A realidade está chegando de uma maneira que a gente está tendo que inovar, às vezes, quando não há política pública ou não há uma jurisprudência ou uma legislação, o mundo privado, a empresa onde essas pessoas trabalham, está tendo que inovar e está tendo que lidar com essas pessoas, porque são pessoas que são importantes para aquela companhia. Sem aquelas pessoas, a companhia não faz os seus resultados. E se eu puder trazer mais talvez uma cerejinha para a pesquisa de vocês, uma cereja no bolo, eu vi esses tempos um debate, acho que não sei se foi a Ana Paula Padrão que trouxe, dados de uma pesquisa da McKinsey em América Latina, onde ela fala que empresas que têm mulheres na sua direção, 47% delas têm mais return on equity e 45% delas têm mais resultado, porque as que têm mulheres no seu cargo de gestão. Então, se a gente for tentar falar nas competências que são muito masculinas e as competências que são muito femininas, eu tentaria fazer essa venda, digamos, de ter mais mulher no cargo de gestão, assim, mostrando ao stakeholder ou ao dono da empresa, vale a pena ter mulher. O retorno é maior, o resultado é maior, o ambiente melhora, a gestão melhora, né? Então, eu não sei, eu tentaria me pegar nesses pontos. Queria só fazer um último complemento. 2 questões muito importantes aqui, até que a Tamisi colocou. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar também que as escolhas elas têm que ser as mais livres possíveis. Acho que a doutora Camila mencionou isso. Do tipo, a gente tem que pensar também em mulheres que não querem trabalhar tantas horas nas posições que nós almejamos. Então, a gente tem que pensar também em outras escolhas, né? E aí o preconceito de ambos os lados. Poxa, ela não trabalha, tudo bem. Mas tem mulheres e tem alunas da GV que já saíram daqui e optaram pela maternidade, não trabalham, né? Então, assim, isso é um fato também. A gente não pode desconsiderar esse tipo de situação também, né? Mas o que a gente está trazendo aqui, acho que são os nossos até pressupostos, até do grupo de direito e gênero, é justamente a diversidade de escolhas e a diversidade. Caso se escolha ir para o ambiente, o mercado de trabalho, o ambiente corporativo, a diversidade nesses espaços, especialmente em espaços de tomada de decisão. Por quê? A diversidade traz melhores decisões, porque trazem melhores argumentos, maiores discussões. Então, esse é o principal motivo, digamos assim, da diversidade que a gente tem que almejar. E, de fato, o que acontece existe uma questão cultural e social que tem gerado todos esses desafios que a gente está tratando aqui. Mas só o fato de existir esse debate já é um grande ponto de partida, eu imagino, assim, para minimizar um pouco sua inquietação, dizer que, bom, tendo essas discussões, né, e aqui a gente faz também diversos paralelos com a Secretaria de Políticas para Mulheres, é o momento, sim, né, é bom ser mulher agora, porque também a gente está criando coisas novas, e tentando repensar um modelo que existe hoje, né, que é o modelo de imposição para a mulher da tripla jornada. Então, a gente tem que estar bonita para aparecer no call, a gente tem que cuidar do filho, tem que trabalhar bem. E tem que mostrar para os homens que a gente é melhor do que eles, porque há uma desconfiança de que, bom,
algumas vezes, né? Não sempre, né? Mas também por parte das mulheres e dos homens, que, bom, a mulher precisa se mostrar mais capaz. É isso que eu quis dizer com aquela questão do reconhecimento. Porque, num outro evento que nós fizemos aqui, veio uma conselheira e ela disse, olha, eu virei conselheira de uma empresa super importante, mas, a cada vez que eu ia para uma reunião, eu tinha que me preparar 3 vezes mais para mostrar por que eu estava ali, né? Então, a gente tem que lidar também com isso. Temos que ser melhores em tudo. Então, só para ressaltar essa questão da escolha. Escolha de trabalhar e aí escolha de trabalhar onde, né? Isso é importante, que a gente tem que tomar cuidado. E também a questão da diversidade. Diversidade no ambiente de trabalho é bom, né? Especialmente no mundo corporativo, tem todas essas pesquisas, esses estudos que a gente está fazendo, e da McKinsey também, que mostram a rentabilidade de uma empresa, ela é melhor se há diversidade de gênero. Por quê? Não só de gênero, né? De raça, de diversas facetas da sociedade. E uma outra questão, é interessante notar que esse é um debate, se a gente for ver, um pouco elitizado, de uma forma que a gente consegue, muitas de nós estamos aqui, conseguimos conciliar a vida profissional e pessoal justamente porque temos uma retaguarda grande de outras pessoas que fazem o que a gente poderia estar fazendo, né? Então, isso é uma questão a se pensar. Mas vamos pensar nas mulheres que têm só o marido, ou que não tem o marido, de repente ela é sozinha. Só tem filho. Só tem filho. Filho para criar. Como faz? De 5 né? anos que cuida dos outros. Isso. Claro. Então, assim, são muitos cenários que estão em jogo aqui, né? E que acho que precisam só ser lembrados justamente para a gente continuar essa discussão super rica. Mesmo na advocacia. A nossa realidade não é a realidade da advocacia paulista. 80% hoje, eu falo isso porque eu faço parte da Comissão de Direito de Família da OAB, o nível é muito baixo. 80% da advocacia paulista hoje, quase o número aproximado disso, vive exclusivamente do convênio que existe entre o Tribunal de Justiça, para onde não há defensoria, é feito um pagamento de um valor por um processo, esquema de advocacia dativa, e os advogados vivem exclusivamente disso. Então, quem não trabalha, quem não tem novas nomeações, não tem rentabilidade nenhuma. E as mulheres autônomas que vivem essa vida não conseguem curtir minimamente 2 meses do seu filho recém-nascido. Então, tem essas dificuldades também. Mas eu acho que a gente precisa ponderar até para... Como é o seu nome mesmo? Itamiz, você fala muito bem, assim, me deixou até com orgulho, assim, de ver uma menina tão novinha. E a gente tem que ponderar para você que a gente já teve muito avanço, assim, o simples fato de já se ponderar a possibilidade de fazer 6 meses de licença maternidade remunerada, ainda que ainda seja opcional e que as grandes empresas só que hoje estão conseguindo fazer isso efetivamente, já é um grande avanço. A possibilidade de a gente fazer o home office em algumas hipóteses, eu tenho amigas que trabalham em grandes empresas que trabalham de segunda a quinta no escritório e na sexta-feira trabalham de casa, para poder ficar um dia pelo menos todo próximo, ainda que não cuidando diretamente, mas próximo da casa e dos filhos, enfim. Hoje já é uma realidade que a gente houve melhoria, tem muito para galgar ainda, muito para melhorar, então você tem muita coisa para fazer pela frente, mas a gente já tem melhoria, sim, por isso que nós estamos o presidente do nosso país é uma mulher, gente. Isso já é uma coisa extremamente... para mim é muito orgulho. Eu não sei se ela está fazendo certo, se está fazendo errado, mas o simples fato dela ser mulher e de ser mulher, de nos representar e ter colocado várias ministras, para nós a gente tem que ter isso como uma coisa de que traga orgulho. Vamos tomar então essas falas posso como só falar uma falas de coisinha? considerações Posso finais? só falar uma coisinha, Lígia? Não, isso que eu ia falar. Até para tomar essas falas como falas de considerações finais. Então, para você, eventualmente, Nézia, você quer simplesmente debater alguma coisinha com alguém com algo que foi dito agora, mas aí fale tudo o que tem a dizer. Cale-se para sempre. Não, eu só quero dizer que a Itamizi é minha aluna, eu dou aula de direito de família para ela, e no direito de família, a questão da igualdade da mulher é uma questão tratada academicamente na legislação, porque a equiparação na família entre a mulher e o homem é muito recente. A Constituição de 88 trouxe grandes inovações, mas só no Código Civil de 2002 é que houve realmente uma estabilização da igualdade na lei. E a gente teve uma aula sobre igualdade, exatamente. O nosso tema foi o princípio da igualdade na família. E a gente debateu muita coisa e a gente dividiu e viu quantas coisas que a gente percebeu dos meios de comunicação, quanto que os alunos trouxeram de pesquisas, inclusive de projeto de lei de aumento de licença paternidade para 30 dias,
de que homens e mulheres, no mesmo exato cargo, as mulheres ganham 28% a menos, exercendo a mesma função. Eu estive num evento e vi ali já apresentar um resultado de uma pesquisa de que, nos últimos 15 anos, as mulheres nos grandes cargos das grandes empresas não ultrapassou 8%, embora com todos os avanços que a gente está falando. Só que o que eu queria dizer é o seguinte... por que tudo isso? É para desanimar? É para falar, nossa, mas eu vou ter que esperar todo mundo morrer? Não, não é para isso, de jeito nenhum. Ao contrário, é como se fosse assim, se a gente entra na vida profissional cega ou sem saber disso, a gente tem muito menos condição de lidar com isso. E se a gente constata que existe isso na realidade, o fato da gente pôr luz nisso faz com que isso deixe de ser invisível. E algo que é visível pode ser combatido, pode ser trabalhado, pode ser cuidado. Se a gente simplesmente ignorar e não ver, a gente vai estar se iludindo com uma igualdade formal, legislativa, que a gente não encontra na realidade. E aí, no fundo, é para ser muito menos do que um fator de desânimo, um fator de luta, de acreditar, de perceber que tem muito para fazer e somos nós que vamos... trabalhar para isso. E com isso, já falei tudo que eu tinha que falar. Como consideração final, né? Claro. Escolhas ou essências, acho que a gente tem que ter muito orgulho daquilo que a gente já conquistou. Eu acho que as mulheres que estão aqui hoje, todas elas têm orgulho de onde chegaram profissionalmente, pessoalmente, na vida familiar. Enfim, e tenho esse orgulho de ter conseguido equilibrar esses pratos também. Eu acho que esse fator de dar visibilidade para essa deficiência que existe no mercado é fundamental, de fato. Você tem que ver que existe, ir para o mercado sabendo que existe, lutar contra isso. E cada vitória, e por isso que eu acredito muito na sua geração, cada vitória vai fazer com que você tenha ainda mais orgulho de ter chegado num ponto, até chegar a um ponto final em que as únicas diferenças entre homens e mulheres serão realmente as competências individuais. E mais nenhuma. Eu acho que é isso que se busca. Hoje a gente não pode dizer que a realidade é essa, mas as mulheres que conseguem, e até mesmo aquelas que optam por não seguir esse caminho e ser orgulhosas também de ter ficado em casa e não seguir esse caminho, o importante é que elas tenham essa sensação de ter feito aquilo no que elas acreditam. Eu acho que eu faço aquilo que eu acredito. Eu acho que todo mundo aqui também faz o que acredita, e da maneira melhor que acredita que possa fazer. E acho que a sua geração vai fazer muito melhor ainda, com resultados muito mais visíveis que os nossos. Cássia, você gostaria de encerrar? Posso? Não, só queria agradecer uma palavra final aqui, representando o Núcleo de Prática, que é o departamento aqui dentro da GV que cuida da orientação profissional dos alunos. Eu queria agradecer muito, porque eu tenho certeza que o debate aqui não foi só útil para fins de orientação profissional, mas para todos os outros. Inclusive, esse é um evento que me deixou muito feliz, porque juntou diversas áreas dentro da GV e fora. Então, a gente conseguiu resgatar contatos antigos, como o que a gente teve com o Jurídico de Saias, então, contato antigo com o Machado Meyer também. E eu acho que essa parceria só tem muitos outros frutos a render. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Agradecer, para finalizar os trabalhos, em meu nome, em nome da Luciana, aqui, minha comediadora, primeiramente ao Núcleo de Prática Jurídica e Atividades Complementares, pela iniciativa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil às alunas e alunos, né, porque eu acho que a conscientização é da sociedade e esse debate serve à sociedade como um todo, e especialmente as debatedoras que cederam seu tempo, que é precioso, doutora Laura Garcia de Freitas Souza, doutora Isabela Maciel Sá. Você vê que eu sou eu com o seu nome, né? É uma coisa que trava a língua. Não falar certo, é Maciel de Sá, está escrito errado. Tá. Então, aí a culpa é da casa. Não tem problema. Professora Camila de Jesus Melo Gonçalves e a doutora Silvia Felipe Mazagão. Muito obrigada. Obrigada.